Olá pessoal, tudo certo? Muito bem, mais uma vez estamos aqui hoje com uma dica muito importante sobre vale ou adiantamento salarial. É aquele dinheiro, não é, que aparece no meio do mês para salvar a pátria. Ele é obrigatório para a empresa fazer aquele pagamento todo dia 15 ou todo dia 20 como forma de adiantamento salarial ou como o famoso vale que nós conhecemos? Bom, é isso que eu vou falar sobre isso e explicar para você exatamente quando que é obrigatório e quando não é obrigatório a realização, o pagamento do vale pela empresa, tá certo? Bom, se você não é inscrito no canal, eu já peço a você desde já se inscreva, dá o like, não é? Se você está nos acompanhando pelo Facebook, siga a nossa página, se for pelo Instagram também, seja um dos nossos seguidores, ative as notificações para que você sempre esteja recebendo os nossos conteúdos. Perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa a ter em mente, o que acontece com o direito do trabalho, não é, aqui no Brasil? Nós temos alguns documentos legais, eu posso dizer assim, para poder simplificar, que tornam obrigatório, tá? A prática de determinados atos pelo empregador, tá bom? Então a empresa ela se torna obrigada a praticar ou deixar de praticar determinados atos de acordo com a legislação. Então, só para você ter uma ideia, nós temos no topo, não é, de todas as leis, de todo o ato normativo, nós temos a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal ela é o topo de todo o ordenamento jurídico e a partir dela é que nascem as leis. E na própria Constituição Federal nós temos normas que fazem com que a empresa adote determinadas posturas ou cumpram determinadas obrigações, tá? Então, a CLT, melhor dizendo, a Constituição Federal tem norma, tem regra específica? Tem obrigações para que a empresa cumpra? Tem. Nós temos também, aí é um pouco mais distante, mas só para você enxergar esse cenário, tá? Nós temos também as convenções e tratados internacionais. Também servem como norma para que as empresas cumpram. Sim, nós temos diversas normas, diversos direitos incorporados aqui no Brasil que vieram de convenções ou tratados internacionais. E nós temos a mais famosa dela, que é a CLT, né? A Convenção das Leis Trabalhistas. A CLT é onde nós encontramos a maioria das obrigações que tanto o empregador como também o empregado devem cumprir, tá certo? E o vale ou adiantamento salarial, ele, infelizmente, não está aqui, tá? Não está aqui na Constituição Federal, o vale não está na Convenção ou Tratado Internacional e o vale, o adiantamento salarial, não está também na CLT. Não está na CLT e nenhum desses dois documentos superiores, não está. Então, por que muitas empresas pagam rigorosamente e outras empresas nem tanto assim ou algumas não pagam? O que a CLT ela traz é o quê? É que o pagamento, tá? O pagamento deve ser feito até o 5º dia útil, tá? Mas esse pagamento é o pagamento do mês. O funcionário, o empregado que trabalha, que é mensalista, o pagamento completo, integral, não pode passar do 5º dia útil. É isso que a CLT traz. A CLT, ela não determina que o pagamento deve ser fracionado em 2 vezes. A CLT não determina ao empregador, à empresa, fazer o pagamento do vale dia 15 ou dia 20 e no 5º dia útil fazer o restante, o complemento do pagamento e descontar ali aquele adiantamento que foi feito no meio do mês. Ela não determina isso. O que nós temos de saber é que ainda
abaixo da CLT, nós temos um outro documento, tá? Que se chama, pode ser um acordo coletivo, tá? Ou uma convenção coletiva de trabalho. Esses dois documentos aqui, eles têm força de criar obrigações para as empresas? Sim, esses dois documentos possuem, tá? Quando a CLT, tá? Quando a CLT ou a Constituição Federal ou uma convenção, um tratado internacional abre essa possibilidade para que determinados temas, determinados assuntos sejam regulamentados, eles sejam melhor explicados ou permitidos ou não por convenção coletiva ou acordo coletivo, então esse documento ele entra em cena, tá certo? O acordo coletivo ou a convenção coletiva entram em cena quando alguns desses documentos maiores permitirem, tá? Ou quando houver uma situação de omissão e que não haja uma proibição, tá? Então a CLT ela não fala sobre o adiantamento salarial, não fala sobre o vale, mas também não proíbe que isso seja acordado, discutido, ajustado, regulamentado por acordo coletivo ou convenção coletiva. Então, o vale, ele pode ser obrigatório? Pode ser obrigatório. Mas ele é obrigatório para todas as empresas? Não, não é obrigatório. Então, ele será obrigatório? Vamos colocar aqui um sim. Será obrigatório quando o acordo coletivo ou a convenção coletiva falar, dispuser sobre isso aqui e fazer com que todas as empresas signatárias, tá, cumpram aquela obrigação, façam o pagamento. E quando a empresa não será obrigada a fazer o pagamento do vale ou do adiantamento salarial? Quando o acordo coletivo ou a convenção coletiva não falarem sobre o assunto, for omissa, tá? Não autorizar, ou quando ela realmente negar, quando tiver cláusula específica dizendo que não será pago. Então o direito, ele pode ser, né, o direito de receber o vale transporte, ele pode ser criado por convenção coletiva ou não, ele pode não ser criado, né, no caso de uma omissão, ou até mesmo ser vedado àquelas empresas daquele determinado ramo, daquele determinado segmento. Perfeito? Então, como saber então, doutor? Né? Como saber se eu, sim, tenho direito ou como saber se não, eu não tenho direito? Ora, hoje em dia está muito fácil, né? Então, você precisa saber em qual categoria, tá, a sua empresa se encaixa e você procurar o respectivo sindicato. Lá no sindicato, até mesmo pelo site, é possível isso, ou presencialmente, você visita, né, presencialmente a sede do sindicato, ou pelo site você procura ali ter acesso, conhecer a convenção coletiva ou acordo coletivo atual. Se você não recebe e o acordo coletivo dá esse direito a você, então você pode exigir que a empresa lhe pague. Se você não recebe e o acordo coletivo ou a convenção coletiva não te dá esse direito, não existe cláusulas obrigando a empresa a fazer o pagamento, então realmente não cabe a você exigir que a empresa faça o pagamento. Perfeito? Agora, se o acordo coletivo ou a convenção coletiva não falar nada, for omisso, e a empresa quiser fazer, ela pode. E aí ela vai fazer como? Por meio de um ajuste, de um aditivo ou do próprio contrato individual tratado ali diretamente com o empregado. Então, nas cláusulas do contrato de trabalho, quando você é admitido, ou a qualquer momento posteriormente, pode ser que haja ali uma cláusula dizendo que a empresa, né, fará o pagamento do adiantamento ou do vale no meio do mês, dia 15 ou dia 20. E este será descontado quando ocorrer o efetivo pagamento do salário.
Perfeito? Então a resposta nem sempre é tão rápida, tão objetiva, mas aqui eu acredito que deu para abrir os seus olhos e lhe esclarecer um pouco mais profundamente sobre o cabimento ou não, a obrigatoriedade ou não do vale, ou, né, como muitos costumam chamar, do adiantamento salarial. Tá certo? Então, resumindo, o adiantamento, o vale, é obrigatório? Sim e não. Será obrigatório quando a convenção, o acordo coletivo falar. Por quê? Porque os documentos da lei não falam. Então, restou para o acordo ou a convenção. Se ele falar, beleza, a empresa é obrigada a te pagar. Se não falar, então a empresa não é obrigada. Mas ela pode fazer? Pode. Ela pode chamar os empregados e fazer acordos, ou melhor, contratos, fazer constar nos contratos essa cláusula de pagamento do vale ou do adiantamento salarial. Perfeito? Bom, se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem você gosta, com quem você acha que precisa saber dessa informação, aí no seu círculo de amizade, no seu campo de trabalho, tá certo? E nos siga para mais orientações, mais dicas de direito. Um forte abraço e até a próxima!